Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar com o Richard Podgorski. Espero que eu tenha pronunciado o nome dele corretamente. O Richard é gerente-geral da BMD Têxteis e um apaixonado por inovação. O tema da nossa conversa hoje vai ser sobre liderança inovadora. Richard, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite e conta pra gente como é que é a sua trajetória aí até chegar à inovação. Bom, antes de mais nada, Marília, muitíssimo obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui, sendo que quando a gente lê um livro, a gente absorve 10% de conhecimento e para poder absorver 95%, a gente tem que dar uma palestra, tem que dar uma aula. Esse é o intuito aqui, né? Essa troca de experiências, a gente enriquece e a necessidade do aprendizado diário, assim, constante. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Hoje, o foco da conversa vai ser na liderança inovadora, que, para mim, a parte humanitária da liderança é a parte mais importante no processo de conseguir inovar. E, se você me permitir, Marília, eu vou começar rapidamente o meu background. 12 anos na DuPont, entrei no ramo têxtil já em 80, como gerente de marketing de Lycra, me apaixonei pelo têxtil, e depois tive meu próprio negócio durante 6 anos. E em 98 eu conheci um grupo austríaco que era dono da maior indústria têxtil do continente africano. Eles pediram que eu fizesse um estudo de viabilidade, resultou na construção de uma fábrica na Bahia, onde tinha bons incentivos fiscais, e eu dirijo essa fábrica até hoje. Ela só sobreviveu graças à inovação. Para dar um exemplo, no 5º ano da gestão desse negócio, nosso maior cliente, que representava 65% do faturamento, pediu recuperação judicial. O pano de fundo disso é que, antes de ele pedir a recuperação judicial, eu acreditava tanto no negócio e botava tanta fé na expansão que eu acabei atendendo a um pedido voraz que eles tinham por financiamento. Então, eu fui a um banco, pedi o que era necessário para tomar uma linha de capital de giro, para aumentar o crédito para eles. Falaram, tudo bem, mas assina aqui esse compromisso. Esse compromisso eu punha a minha casa pessoal como garantia ao desconto das duplicatas, sendo que eu não era sócio da empresa. Olha o comprometimento. Então, quando eu abri o jornal e vi que eles pediram recuperação judicial, eu falei, danou-se, como é que eu vou explicar para a Beatriz em casa que ela vai perder o ninho? Então, esse foi o pano de fundo que me levou à inovação. Por quê? Era um negócio muito nichado, 5 clientes, uma meia dúzia de clientes, e que em 95 já estava em torno de 40 clientes, mas muito concentrado. Então, eu jurei a mim mesmo que eu ia pulverizar o negócio, uma base maior de clientes, que nenhum cliente mais ia me fazer bullying e fazer isso através da inovação. Então, mergulhei de cabeça em toda a literatura, em tudo que é curso, experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas. Resultou que, nessa jornada, a gente errou muito, aprendeu alguma coisa, e, para nossa surpresa, o Sebrae tem olheiros pelo Brasil e a BMD acabou virando referência. A Confederação da Indústria na Bahia sempre apontava, olha, você quer uma empresa inovadora, vá visitar a BMD. Então, eu recebia muita gente para relatar a nossa jornada, a nossa experiência, e, para nossa surpresa, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação, a empresa de porte médio, como o melhor sistema de gestão de inovação do Brasil. Biênio 2016-2017. Logo em seguida, de 2 em 2 anos o prêmio. Em seguida, 2018 e 2019, novamente o Sebrae, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, nos agraciou com a empresa de processo mais inovador do Brasil. Então, isso aí tem um chamariz de benefícios fiscais, de oportunidades, de parcerias, e a gente começou a compartilhar com os outros um pouco o que a gente aprendeu. E uma das coisas é exatamente a liderança inovadora, né? O que eu fiz? Não mostrei os tombos, mas mostrei a cachaça que eu tomei no caminho, né? E então a gente acredita, assim,
muito fortemente, eu tenho certeza que você compartilha do nosso pensamento. Eu vi seu último episódio, número 26, com o Lego Serious Play. Gostei demais que a gente usa a ludificação também nos nossos processos, né? E o primeiro ponto de tudo é criar um propósito transformador e inspirador. Sem isso, as coisas não acontecem. Rapidamente, novamente, números para provar. Um estudo da Ernst Young mostra que nos Estados Unidos, 65% da força de trabalho está insatisfeita com o trabalho. Desse grupo, olha só, 20% remam contra a empresa. Eles falam mal nos corredores, só prejudicam, se puderem, não fazem absolutamente nada. São as laranjas podres. Exatamente. Eu chamo eles dos terroristas internos. Eu gostei da analogia. E também, aí, outro número grande, 50%, não faz nada, não participa. Se eles não forem cobrados, exigidos, eles não vão produzir nada. Então, é aquele 8 to 5 job, o cara entra às 8 da manhã, 5 horas da tarde bate o relógio e tchau. E só 30% está engajada. Por engajada, o sujeito trata aquilo como se fosse um negócio dele, assume riscos, trabalha em grupo, coloca a casa em hipoteca. Exatamente, dessas loucuras que a gente faz. E esses 30% desses malucos é que impulsiona a empresa. Outro estudo bastante interessante, tem um livro, Idea Driven Organization, onde esse pessoal fala que 80%, eles fizeram um estudo, comprovaram que 80% das ideias de melhoria contínua vem do pessoal da linha de frente. E quem é a última pessoa que a gente ouve? É o peão da máquina, é o sujeito, é o representante comercial que está lá na frente do cliente todo dia, é a pessoa no customer service, no atendimento comercial. Então, se a gente conseguir empoderar essas pessoas, e nós fizemos isso através do programa de ideias, é fantástico o resultado. Demora, não é fácil, não estou dizendo que é receita pronta. Então, mas tudo isso tem que ter alguém que acredita nisso, tem que ter um tarado que dia e noite prega esse propósito, incendeia as pessoas e faz caminhar na direção correta, né? Os skills principais que uma mudança enorme de skills. Antigamente você contratava o funcionário pelas habilidades hard skills, aquilo que vinha das universidades, como a gente conversou no início, né? Se o sujeito era bilíngue, se ele sabia Excel, estatística, finanças, publicidade, marketing, enfim. Hoje em dia a coisa bandeou para o lado das relações interpessoais. E para isso, tem a Bíblia de todos os tempos, que eu tenho certeza que você compartilha, Dale Carnegie. Esse é meu livrinho de cabeceira. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Exatamente, exatamente. Desculpa, eu esqueci que a gente só vai ter no podcast o áudio. Temos o áudio e o vídeo. Aqui cada um escolhe a forma que preferir. Pronto. Então, eu vou passar rapidamente. Olha só a pequena lista de habilidades, essas habilidades interpessoais de relacionamento. Por quê? Para mim, a coisa mais importante que foi conquistada na BMD é a gente criar um ambiente de segurança emocional, ou seja, permitir que a pessoa erre desde que não mal intencionada. Permitir que ela explore o desconhecido para entrar na novidade, seja ela incremental, seja ela disruptiva, você tem que tirar aquele punhal que está sempre nas costas do sujeito, que pode ser baixado a qualquer momento. Então, olha só as soft skills, que antigamente eram consideradas firulas, que era da porteira para fora do negócio, né? Resiliência, espírito de colaboração, flexibilidade, empatia, uma das mais importantes, tá? Saber trabalhar sob pressão, criatividade, espírito empreendedor, ou seja, o negócio é seu, não é do patrão, tá? Compartilhamento,
espírito comunitário, que vem nessa onda de capitalismo consciente, onde você envolve muito mais stakeholders do que só o shareholder, né, do que só o acionista, né? Capacidade de experimentação, inteligência emocional, como faz falta isso aí, meu Deus do céu. O mindfulness, né? A atenção plena, transparência, curiosidade, que nem a criança, né? Despertar a criança que tem na gente, né? O porquê das coisas, saber fazer as perguntas certas, né? A curiosidade, saber ouvir, que é dificílimo, né? O altruísmo, o relacionamento interpessoal, como eu falei, a comunicação eficaz é importantíssima, a capacidade de resolver problemas, negociação de conflitos e ética. E o walk your talk, né? Acima de tudo, você dá o bom exemplo, né? Eu tive o privilégio de conhecer você durante o curso que nós fizemos da ISO 56002, né? Onde a Paula estava presente, conheci o Alexandre e tudo. Foi em março de 2000, faz um bocado de tempo já. Acho que foi março de 2019, né? Isso, 19, isso. Antes da pandemia. Exatamente, é quando estava os primórdios da pandemia, né? Então, o que aconteceu? Nessa jornada, quando o pessoal me pergunta, mas o que vocês fizeram? O que deu certo? Não deu certo? Eu falei, deixa eu escrever um livro dessa zorra toda. E resultou em 20 pontos, Marília. Eu não vou exaurir todos eles, mas o principal realmente é respeito à liderança. Então, eu costumo fazer um comparativo. Existe o chefe e existe o líder. Eu tive muitos dos dois na minha vida profissional. Aquele professor, Marília, que você se lembra lá do primário, que fez algum ensinamento, alguma coisa diferente, que você lembra o nome daquela professora até hoje. Essa é a analogia que eu faço com o líder. Aqueles que passaram na vida da gente, que a gente lembra do nome do cara, lembra do ensinamento que ele deixou, a transformação que ele causou na gente. Já o chefe, a gente já, às vezes, mesmo com a maior raiva do mundo, a gente esquece do nome do sujeito, mas se lembra das broncas, né? Então, o chefe é aquele que é autoritário, ele inspira medo, enquanto que o líder é servidor, não servil. Ou seja, ele põe os recursos, permite que a pessoa trabalhe, cria um ambiente de segurança emocional, reconhece o que está sendo bem feito, faz um alarde, celebra cada pequena conquista, tem os KPIs de inovação para fazer esse acompanhamento, e ele gera entusiasmo. Ele dá tesão o sujeito trabalhar da manhã, porque, pensa bem, a gente acorda 5, 6 horas da manhã, faz um commuting, uma viagem de 2, 3 horas, Nova York, às vezes pega um trem de 3 horas para chegar ao trabalho. Fica 8 horas no trabalho, 1/3 das nossas horas das 24 horas, né? Outras 8 horas dormindo. Então, metade das nossas horas acordadas no ambiente de trabalho. Se aquilo é um fardo e é pesado, é horrível. Então, o grande desafio do líder é tornar aquele ambiente extremamente prazeroso. Ninguém está dizendo que ele vai ser benevolente, paternalista, mas existem maneiras de conduzir um ambiente de trabalho em equipe que passa por o líder ser servidor. Ele é generoso, ele gera entusiasmo, ele diz nós e não eu, ele ensina o que sabe e não prega que sabe tudo. Ele não usa as pessoas, ele desenvolve pessoas, o líder. O líder dá crédito, enquanto o chefe toma crédito só para si. O líder aprende dos erros, enquanto que o chefe procura os culpados. Vamos caçar as bruxas. O líder participa, arregaça as mangas e dá o exemplo e dá a cara para bater, o chefe manda. Se o chefe aparece no corredor, todo mundo pula para o banheiro, para a salinha do café e sai da frente dele. Ele é temido e é evitado. Já o líder é seguido. O chefe é temido, o líder é admirado. O chefe empurra, o líder puxa. O chefe afasta e o líder conecta. Então, são
trocadilhos e palavras, etc. e tal, mas deixam absolutamente claro, né? Eu costumo dizer que a diferença principal entre um chefe e um líder é o seguinte: o chefe traz mercenários com ele, já o líder consigo ele agrega missionários. É bem diferente, bem diferente. Então, a liderança facilitadora, a liderança de gestão participativa é absolutamente essencial para o processo de inovação. Então, a gente vê que o líder ele identifica e atende às necessidades legítimas de cada um de seus comandados. Não é que ele vai dar aumento de salário para todo mundo, mas ele tem aquela sensibilidade de chegar um dia e ver que o sujeito está ligeiramente alterado, alguma coisa aconteceu, puxar o sujeito de lado e falar: cara, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Você está com algum problema particular que a gente possa, de alguma forma, te aliviar? Essa é a diferença, né? E, na sua opinião, o que mudou em relação ao líder do século XX e o líder do século XXI? Eu acho que é a necessidade, porque a gente lê que antigamente, eu vivi uma era toda de fazer mais com menos. Ou seja, tira sangue de pedra, leite de pedra, tira, sabe, exaure o bagaço e joga fora e troca o bastão de cana, né? E hoje em dia os jovens não aceitam mais isso. Essas gerações que chegaram agora, elas exigem que a empresa tenha um propósito. Um dos grandes causas do sucesso da Apple é exatamente isso. Quando o Steve lançou lá o iMac, ele falou: é for misfits, ou seja, é para os nerds. Não é para que nem a propaganda do Marlboro antigamente. O cara andava no cavalo, cheio de saúde, ele era um super-homem, era o alter ego, enfim. Hoje em dia, você tem que expressar a sua vulnerabilidade. Não, pode até ser sua fraqueza, mas tem que ter a coragem de perguntar para a equipe: cara, eu não sei resolver esse problema. Alguém tem uma ideia? E aí entra o livro da Brené Brown, né? A Arte da Imperfeição. Para aqueles que não estão no vídeo, a gente fala, Brené Brown, ela fez uma TED Talks que atraiu 40 milhões de visualizações. Então, ela fala exatamente que você tem a coragem de admitir que você não é o super-homem. E é isso que os jovens, ou a nova geração, ou o século, a virada do século, mostrou. Acabou a era dos super-homens. Existe hoje a parte humanizada essencial para liderar as pessoas. Você precisa conexão com as pessoas. Se você não tiver transparência, honestidade, jogo limpo e sincera preocupação, verdadeiro amor pelas pessoas, você não tem chance de fazer essa conexão. O Maxwell sempre fala que para você se comunicar e atingir uma pessoa, realmente você tem que se conectar com ela. E não é através da imposição, eu fiz um curso em Harvard, eu sou bom, eu tenho essa posição, a descrição de cargo. Isso se conquista com o tempo, né? Então, tem que ter um enorme respeito e apreço pelas pessoas. Para não querer entrar em religião, mas a Bíblia fala não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Né? Então, é por aí. Se você tratar bem e com muita honestidade e com muita transparência, você começa a engajar. E o bacana, na experiência que a gente viveu lá, que no início havia um enorme ceticismo da direção, ceticismo dos funcionários. A minha primeira caixa de sugestões só vinha besteira. O salário é uma porcaria, a comida não presta e assim por diante. Hoje, a gente põe a caixa vazia na parte da manhã, na hora do almoço está metade cheia. E a gente produz um monte de ideias. Eu ainda estou muito atrás do meu guru, que é o Teixeira, da Brasilata, que é uma empresa brasileira. Ela consegue produzir 160 mil ideias por ano. E 90% são implementadas. Com 1.000 funcionários, ou seja, 160 ideias per capita. Ela ganhou uma premiação mundial, superando até a Toyota, que foi a criadora do conceito de
caixinha de sugestões, né? E então é absolutamente fascinante. Eu comecei a falar sobre a liderança da inovação e a gente Acaba permeia extrapolando, né? É um tema por apaixonante. várias áreas. Eu teria o maior privilégio e prazer em a gente ter novas conversas no futuro e abordando outros temas, mas o respeito e apreço pelas pessoas legítimo, não manipulado. Assim, para mim, foi o que mais me ajudou a conquistar a confiança e fazer a conexão, não só com o chão de fábrica, mas com os colegas de trabalho, os gestores, com os fornecedores, com as universidades, até com concorrentes, e a gente conseguiu criar produtos assim com inovação aberta, fantásticos, baseados sempre no pilar de não jamais use o efeito Gerson, de querer tomar vantagem. Jogue limpo, jogue sincero, seja generoso, dê antes de querer cobrar alguma coisa. E funciona muito legal, muito legal. E que dica você daria para quem está chegando agora ao mercado de trabalho? Quem quer ser o líder do amanhã? O que esse jovem que está chegando agora, de que forma ele deve se preparar para se tornar um bom líder aí para esse desafiador século XXI? Olha, infelizmente, o Simon Sinek é muito bom em dizer isso, né? O porquê das coisas, né? E ele fala: nós somos preparados na faculdade para tudo, menos nos tornarmos managers, menos nos tornarmos líderes. A faculdade não nos ensina empatia. Você sabe criar um KPI, um indicador de empatia? Então, o Jack Welch lá atrás, com as avaliações 360 graus e todas essas coisas, foi um dos caras que deu os primeiros passos nessa direção. Então, respondendo a sua pergunta, ninguém sai da faculdade pronto para ser líder. Então, é preciso buscar os exemplos. Estão cheios. Com a internet é fácil a gente assistir várias palestras, vários TED Talks, do Simon Sinek e de outros que ensinam tudo isso com uma maestria magnífica. Então, e a outra coisa é buscar inspiração. Nem todos os líderes são inspirados. O que eu faço? Eu uso da inteligência de outros que já vieram. Eu adoro as citações do Winston Churchill, Abraham Lincoln, são profundos pensadores. O Einstein, se você entrar no Google hoje, a maior busca que existe para citações de gente extraordinária é do Einstein, é disparado. E as coisas que ele fala são muito voltadas, atualíssimas para a gestão de inovação. Então, vale a pena, respondendo a sua pergunta, continue estudando. Você saiu da faculdade, você tem o beabá. Quando eu fiz o MBA na Getúlio, no último dia de aula, o cara chegou assim: bom, gente, vocês estão agora diplomados. Sabe qual é o prazo de validade desse diploma? Aí todo mundo... 6 meses. Normalmente já sai vencido, né? Quando a gente recebe o diploma, boa parte daqueles conhecimentos já ficou obsoleto, né? Exatamente, já é de público e notório, né? Então, outro exemplo que eu reporto, que é mais fácil, a gente fala storytelling do que teoria, né? Eu fui para a Coreia, China e Taiwan para conhecer meus concorrentes, para buscar parcerias, fornecedores, etc., no ramo têxtil. E eu nunca me esqueço, eu fui jantar com um grupo da área de gestão de inovação de um fabricante de fios de poliéster. É um dos maiores do mundo, chama Hyosung. E na mesa tinham 4 pós-doutorados na mesa, de uma simplicidade, uma tranquilidade, sem nenhum... Aí eu virei para um deles, estava do meu lado, e falei: cara, qual é a tesão da família coreana? Ele falou: estudar. Eu falei: não, tudo bem, você se gradua, você faz uma pós-graduação, e aí? Não, você não entendeu, Richard. O estudo é vitalício. Eu falei: como assim? Eu já estou na minha segunda pós-doutorado e vou para o terceiro. E me aposento em 6 meses. É o famoso lifelong learning.
Lifelong learning, exatamente. E ele falou que a família coreana põe de lado 30% do orçamento doméstico para a educação, a vida inteira. Então, o conselho que eu posso dar, não existe pílula mágica. Faça uma boa faculdade, obviamente, procure um emprego desafiador, olhe em volta quem você pode se espelhar para emular o comportamento, mas busque nas TED Talks, nas palestras, na literatura, exemplos bem e mal sucedidos para você fazer sua própria modelagem. Eu costumo dizer, a cultura de inovação que nós implementamos na BMD não serve para pegar como enlatado e implementar na Palas, porque cada empresa tem as suas crenças, seus valores que vão moldar essa cultura, né? A Dupont, por exemplo, o primeiro produto que eles fizeram, o Mr. Dupont, ele foi estudante do Lavoisier. Ele voltou para os Estados Unidos na Guerra da Secessão Americana e começou a fabricar pólvora. Tiveram 2 explosões. Depois da segunda, ele chamou todos os funcionários e falou, negado, é o seguinte, eu vou construir a minha casa da minha família dentro do paiol de pólvora. Se esse negócio explodir mais uma vez, minha família toda vai embora, o negócio acabou, vocês estão desempregados. Nunca mais tiveram uma explosão. Por isso, essa cultura vem lá de trás, que é essa fixação positiva que a Dupont tem em relação à segurança. A fábrica que eu dirigi tinha 30 anos sem nenhum acidente com afastamento no dia seguinte. Sabe o que é isso? É uma enorme responsabilidade, mas é um compromisso firmado. Da mesma forma, você e o Alexandre têm valores que moldaram a criação da Palas. E não adianta alguém chegar. Então, você tem que dar as ferramentas, dar o exemplo, mas cada empresa vai construir a sua história, a sua cultura voltada para a inovação. E, de novo, inovação é a criação de valor, a emissão de nota fiscal e o maior fator de diferenciação. Então, não é mais optativo. Para sobreviver no mundo de hoje, somente através da inovação. Não tem outro jeito. Não tem, eu vou ver depois, etc. Não, já está tarde, já tinha que ter começado. E como você escreveu tão bem no artigo, né? Só 1/3 das empresas sabem investir em inovação, né? 70% delas entendem da necessidade, mas não têm a menor ideia de como investir em inovação. Então, a gente tem uma enorme responsabilidade, você, eu e tantos outros apologistas, né, da inovação. E eu tenho uma pequena ambição que eu compartilho com você, é tornar o Brasil mais competitivo através da gestão da inovação para os nossos filhos. É uma modesta ambição minha. A gente compartilha do mesmo pensamento. Aqui na Palas nós dizemos que o nosso propósito é preparar as empresas para o futuro, mesmo não fazendo a menor ideia do que o futuro nos reserva, né? Tem sempre ali uma caixinha de surpresas. Só que a gente acredita que o futuro se constrói hoje. Então são as nossas atitudes, ações, comportamentos de hoje que vão refletir no nosso amanhã. Richard, muito obrigada pela sua participação. Queria deixar aí um espaço para você dar uma mensagem final aí sobre liderança inspiradora, liderança inovadora. O que você tem a dizer aí para quem está nessa árdua batalha, porque ser líder não é fácil, né? Ser chefe pode até ser, mas líder não é para qualquer um. É verdade. Bom, antes de mais nada, a minha profunda gratidão a você, ao Alexandre, a Palas, pela oportunidade que a gente tem de alcançar um pouco mais pessoas, né? Eu até achei a citação aqui do John Maxwell, um cara que escreveu somente 50 livros sobre liderança, né? Deve saber um pouquinho mais do que você e eu somados, né? E ele falou: "If you want to be an effective leader, you must learn how to connect with people." Você tem que aprender a se conectar com as pessoas se você quer ser um líder efetivo. E o Benjamin Franklin falou: me diga uma coisa, eu provavelmente vou esquecer. Me ensine algo, eu talvez me lembre. Me envolva e eu aprendo. Então, tem que haver o envolvimento das pessoas para chegar na gestão da inovação, através do líder da inovação. O aprendizado contínuo, a gente tem muitas práticas disso lá na Bahia,
e gente que voltou a fazer universidade, voltaram a estudar graças a esse empurrãozinho inicial, pequena contribuição que a gente deu. Gente, muitíssimo obrigado. Fiquem bem, protejam-se, usem a máscara, vacinem-se e vamos que vamos. Obrigado. É isso mesmo, muito obrigada. Hoje nós falamos sobre liderança inovadora aqui no InovaCast com o Richard Podgorski, ele que é gerente, gerente geral, não é isso? Gerente geral da BMD Têxteis. Muito obrigada, a gente se encontra no próximo episódio e continue aí seguindo a Palas nas redes sociais, ouvindo os nossos outros episódios do InovaCast. A gente está sempre aqui produzindo conteúdo de qualidade para construir essa nação mais inovadora. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Tchau!